povo, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente, segundo episódio desse podcast que já é um sucesso, podcast Palavra Afiada. Eu estou novamente muito bem acompanhado. Ela está aqui comigo. Estamos juntos aqui para mais uma edição, né, desse podcast Palavra Afiada que tem, né, impactado muitas famílias e a sua não vai ser diferente hoje. E o tema de hoje é muito relevante e certamente Deus vai trazer respostas que você precisa, não é? Eu creio que Deus vai conectar muito aqui ao seu coração hoje, através de tudo aquilo que for compartilhado aqui nessa mesa, viu? Nós estamos com um convidado aqui muito especial. Eu costumo dizer que só pode falar com propriedade quem viveu algo com profundidade. E ele viveu com profundidade, ele conhece algumas fases disso que será o assunto aqui hoje, e com certeza vai somar muito com a gente aqui, vai falar muito ao seu coração. Então, se eu fosse você, eu reservava agora um tempo, sabe? Coloca aí uma canequinha com café do seu lado, como eu estou com a minha aqui, deixa uma bolachinha por perto, para você não tirar os olhos desse podcast, que com certeza será imperdível. Já vou chamar o nosso convidado? Não, porque Não? antes a gente tem que falar do tema. Então vamos falar do tema logo. Eu estou com muita vontade de ouvir o que ele tem a dizer. O tema de hoje é o deserto e a superação. Uau! E aí? Já passou por deserto? Você que está em casa aí, já passou? Está passando? Como é que está a sua situação? Talvez você agora tenha tremido aí, deu um frio na barriga, a perna vibrou, porque você não aguenta mais estar no deserto. Mas eu quero dizer para você que isso aí é uma fase. Mas para que de verdade seja uma fase na sua vida, vai depender do seu posicionamento nesse deserto. A curiosidade que muita gente tem, né? E muita gente precisa saber como sair do deserto, né? Como sair do deserto. E para você saber como sair do deserto, você também vai precisar saber como não morrer no deserto. Porque se a gente olhar para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, o povo tinha uma promessa. O povo sai do Egito e Deus quer conduzir esse povo à terra prometida, à terra que mana leite e mel. Mas uma geração inteira, menos dois homens, morreram no deserto, sem chegar no lugar que Deus havia prometido. Então aqui já tem algo que é polêmico, que vai contra até algumas canções que são entoadas por aí. Afinal de contas, quem tem promessa morre sem que a promessa se cumpra ou não morre? Bom, tem uma canção que diz aí que diz, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, desde que você se posicione para que a promessa se cumpra. Porque eu repito aqui que o povo que saiu do Egito, eles saíram com uma promessa, mas eles morreram no deserto. Morreram no deserto. A atitude deles fez com que eles não chegassem na terra prometida. A próxima geração é que chegou. Mas o povo que murmurou, que reclamou e que duvidou, não conseguiu vencer o deserto. Não conseguiu sair do deserto. E é necessário passar pelo deserto, né? É necessário. Todos nós passamos pelo deserto, né? Talvez alguém olhe de fora sem conhecer os processos, né? E só olhando as conquistas, né? No nosso caso, né? Na igreja, né? A igreja agora com muitos membros, Isso. para a glória de Deus, e não saiba, não conheça o processo, né, que foi feito, né, que a gente precisou enfrentar para chegar até aqui. E isso acontece na vida de muita gente, só que você precisa aprender que todo sucesso tem o seu processo. Exatamente. E por falar em processo, eu quero já apresentar aqui esse convidado que é muito especial para nós. É alguém que se tornou uma referência dentro daquilo que faz. Na profissão dele, eu costumo dizer que ele é o 01 aqui na nossa cidade de Campos dos Goytacazes, por que não dizer, né? Até na região. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu quero ouvir dele hoje alguns relatos. Eu quero que ele nos ensine como que foi isso aí, sair de um ponto e chegar ao outro totalmente diferente. Duas fases da vida dele completamente diferentes. Mas nós sabemos que ele é alguém que superou um deserto, atravessou o deserto
e tomou posse daquilo que Deus havia prometido para ele. Então, não vou falar muito mais, porque eu quero ouvir aqui nesse podcast hoje. Eu quero apresentar a vocês o meu amigo Denis, grande corretor, o 01 em venda de imóveis de luxo na região de Campos dos Goytacazes. Denis, que honra. Seja bem-vindo. Apóstolo, prazer, a honra é toda minha. Pastora, obrigado pelo convite. Que responsabilidade, hein? Que peso. Já confesso que já fui convidado a participar de alguns podcasts, nunca, sempre recusei, mas esse é especial. Com certeza. Meus pastores, meus mentores, meus amigos, né? Confesso que é muito mais fácil o nosso bate-papo do dia a dia, né? Ao redor da mesa, verdade. sentado. É verdade. E a intenção desse podcast, pessoal, é exatamente isso, viu? Nós queremos que você sinta aí agora como se você estivesse ao redor da mesa. Então, a equipe que está aqui, nós temos uma equipe de peso que fica aqui nos bastidores, e a equipe diz assim, olha, se houver algum erro aí, tá, alguma falha, pode voltar a editar, mas a gente prefere que tudo corra bem, que tudo flua. Se a gente errar a palavra aqui, qualquer coisa, a gente vai deixar tudo no ar, para que você se sinta também parte dessa mesa e veja que a coisa aqui é de forma natural. Aqui não tem nada ensaiado. O nosso convidado recebeu a notícia que ele estaria aqui no podcast ontem. Só que ele só recebeu a pauta do podcast hoje. Só hoje é que ele foi informado qual seria o assunto, o tema a ser abordado aqui. Ah, mas isso aí foi uma falta? Não, é para que, de verdade, seja assim, flua, sabe? Seja descontraído, seja natural. Aqui não é nada ensaiado, aqui não é nada maquiado, aqui a palavra é afiada de verdade. Então tem que ter estrutura para aguentar tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa mesa. A gente aqui não tem mimimi, não tem conversinha fiada, é palavra afiada. Então, se você é alguém que quer vencer deserto, quer dar certo na vida, quer andar com a cabeça erguida, você está no lugar certo. Se você quer continuar vivendo uma vida de pobre coitado, querendo que as pessoas sintam pena de você, você vai passar mal com esse podcast aqui. Passar mal. Agora, deixa eu perguntar. Sim. Fala pra gente, Denis. Já passou pelo deserto? Acho que todos, né? Já passaram pelo deserto. E existe deserto que marca nossas vidas, né? E o meu deserto foi assim, foi um deserto, digamos, longo, mas de muito aprendizado. Quanto tempo? Pastora, assim, na nossa vida a gente tem muito altos e baixos, né? A gente sobe, a gente desce, são fases, momentos. Mas eu posso confessar para a senhora que foi um deserto de 2 anos, de luta intensa, de busca, de você estar Aquele fazendo... deserto de 2 anos que parecem mais, né? Mais tempo. Exatamente, parece que foram os 40 anos do povo no Uhum. Egito, caminhando, né? Porque por um momento eu cheguei até a pensar, a gente lendo a passagem de Jó, eu parecia ser até um Jó. Na época eu estava até em outro ministério, por um momento, e as pessoas em volta sempre apontando os dedos para Sim. você. Poxa, você está passando por isso? Você está em algum pecado? Sempre procura uma falha na gente, Fazendo né? Um alguma erro. coisa errada? E Jó passou por isso, os amigos, né? Apontando o dedo para ele. Mas, Denis, é interessante isso. Olha, quando a gente está passando pelo aperto, procura uma falha na gente que justifique a situação difícil. Exatamente. Mas quando a gente vence, também procura uma falha em nós para justificar para justificar a derrota deles Exatamente. e a nossa vitória. Uhum. Então Exatamente. sempre vão procurar falhas, né? Exatamente, é desse jeito. E o ser humano está sempre assim, né? Sempre tentando nos sondar, tentando nos acusar e nunca aparece uma mão amiga de fato para te ajudar. Verdade. Isso é muito raro, né? No momento de deserto, Deus te põe à prova mesmo, né? A gente coloca à prova, você fica ali tentando e nada acontece, mesmo você fazendo tudo correto perante a Deus. O próprio Deus afasta as pessoas, né? Exatamente. Afasta e coloca pessoas de verdade perto de você, né? E eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, esposa, né? Os meus familiares próximos, o meu pai de criação, a minha mãe de criação, foram pessoas fundamentais nesse deserto, em poder entender e estender a mão
e não acusar, não procurar erros, procurar defeitos. Sim, foram pessoas que nesse processo ajudou bastante. O que mais te marcou, assim, nesse deserto? E falando desse seu deserto, Denis, qual foi assim um ponto-chave, né? Porque deserto pode estar sendo muito abrangente aqui agora. Sim, Por sim. exemplo, existem pessoas que podem estar no deserto agora, mas em relação à saúde. Sim, Uhum. sim. Exato. Existem pessoas que podem estar no deserto agora em relação ao emprego, alguma outra situação, ao término de um casamento. Sim. Isso também, né? Dentro do nosso linguajar aí de evangélicos, são considerados desertos. Sim. No caso, no seu deserto, qual foi o seu deserto? O meu especificamente foi financeiro, né? Foi um deserto financeiro. Que sou corretor de imóveis há 16 anos, né? E corretor, no início, comum, como qualquer outro corretor, que fazia minhas vendas, meus negócios, que dava para sobreviver. Até chegar a um certo ponto que o que você fazia com naturalidade não estava mais acontecendo. Pra você ter ideia, chegou em 2019, um ano inteiro, eu só fiz 2 negócios em um ano inteiro. Uau! Um ano, 12 meses, e você fazer 2 negócios? E Você nessa imagina. época já era imóvel de alto padrão? Nessa época já era imóvel alto padrão. Na Sim. verdade, eu mexo com alto padrão há 10 anos. Sim. Há 10 anos que eu mexo com alto padrão. E nesse período de deserto, como a senhora perguntou, o que marcou mais para mim foi um período que eu acredito que seja em 2019. Foi em 2019, sim, tenho certeza disso. Foi em 2019, foi o ápice. Foi o final do deserto. Foi onde Sim. Deus estava testando, onde estava tudo assim acontecendo mesmo para poder te colocar à prova. Fiquei na prova mesmo. Foi a mesa da minha casa, morava no apartamento. Naquela época, um apartamento onde as parcelas eram R$ 443. Eu lembro até hoje o valor da parcela. R$ 443 que eu não tinha condição de pagar essa parcela. Nessa época, eu acho que o meu imóvel estava indo a leilão, 5 parcelas Uau. Uau. em aberto, né? Parcelas, cobrança, não só do apartamento, mas em tudo, energia, gás e, né, condomínio. Fiquei 6 anos sem pagar condomínio. 6 anos sem pagar condomínio, tá? Passava em frente à administração, encontrava com o síndico, eu baixava a cabeça, Sim. porque você quer pagar, mas você dá prioridade a outras coisas, Sim. né? E acaba aquilo ali vai deixando para Com trás. crianças em casa, né? Com criança atrás, Miguel era bem novinho, 2, 3 anos, né? E o que me marcou muito nesse deserto, pastora, foi um dia eu almoçando, eu e a Marcela, a gente de frente um pro outro. E na época a gente comia o básico: feijão, arroz, linguiça e ovo. Carne, bem sava, né? E a gente firme, né? Sempre honrando a Deus, dízimos, ofertas, servindo a Deus, mas aquela dificuldade mesmo. Me marcou muito isso, eu recordo assim, eu tenho essa imagem, isso nunca saiu da minha mente, mesmo depois que Deus me abençoou muito, isso nunca saiu da minha mente. A Marcela sentada à minha frente, a gente comendo arroz, feijão e linguiça. Marcela vira para mim e fala assim: Denis, eu não aguento mais comer linguiça. E as lágrimas dela começou a descer. Aquilo como fosse uma facada no meu coração, sabe? Sim. Ser um chefe de família, você tirar a sua esposa de dentro da sua casa, onde a vida toda ela teve tudo do bom e do melhor, e você, naquele momento, não conseguir suprir uma necessidade básica da sua família. O pão nunca faltou. Deus nunca deixou a gente passar fome, mas passamos privações. Privações. E eu, assim, engoli aquilo, contive as lágrimas e falei: Marcela, Deus vai nos tirar disso. Deus vai nos honrar. Isso vai passar. Eu tenho certeza que isso vai passar. E ela, graças a Deus, uma mulher de fé incrível, assim, Deus foi muito generoso comigo. Foi muito generoso comigo. Foi. Porque a minha esposa nunca me cobrou nada. Ela nunca jogou nada na minha cara. Ela Sim. nunca falou: você não presta, você é isso, você me tirou da casa do meu pai. Nunca. Até hoje ela sempre fala assim: Denis, quando eu te conheci, você era cobrador de ônibus, né? Eu era cobrador de ônibus, né? Você vê o que Deus faz na nossa vida. Eu era cobrador de ônibus, conheci Marcela.
trabalhava na Tamandaré na época, e ela sempre falou assim: Denis, não quero nada de você, eu só quero sua atenção, seu carinho e seu amor. E foi sempre assim. Marcela nunca me exigiu nada, nunca me pediu nada. Marcela, assim, não poderia ser outra pessoa. Eu fui coroado, eu fui presenteado pela esposa que Deus me deu. E aquilo ali foi assim, foi muito marcante na minha vida, muito marcante. E a gente tentava se levantar, eu tentava se levantar e não conseguia. E na época, a Marcela tinha saído do emprego porque eu preferi que ela tivesse saído. Porque quando nasceu o Estevão, eu controlava, ela trabalhava de manhã e eu ficava com o Estevão de manhã, à tarde. Quando veio Miguel, não dava para poder conciliar o trabalho com 2 crianças. Eu preferi, Marcela, eu sou um homem da casa, você sai do emprego e eu vou segurar a barra. Eu vou ser o homem da casa para poder tomar conta de tudo. E foi até, né, a familiar nosso foi contra, né, porque a Marcela tinha 15 anos de empresa, plano de saúde, ticket de alimentação, aquela coisa que todo mundo acha, né, aquela segurança, entre Segurança. aspas, né. E eu sempre falava: Marcela, olha só, o salário que você ganha, dependendo da venda que eu fizer, eu consigo ganhar 1 ano do seu salário. Então é melhor a gente arriscar, eu empreender, você tomar conta dos nossos filhos Sim. e eu ir para a rua. E assim foi, no início deu certo, mas depois veio esse deserto, começou a ocasionar tudo isso, né, de ter esse contratempo, que até você entender que é um deserto leva tempo, né? A princípio você acha E que hoje você olhando de fora, assim, né? A distância, não de fora, mas a distância. Aquele deserto que você passou, aquele período ali, aquilo era pontual? Era algo que estava acontecendo com a sua casa, com você? Ou era com todos os corretores, por exemplo, na nossa região? nada, nada, comigo, só comigo. Parece que o mundo se fechou para mim, as portas se trancaram em minha direção. E tem um ponto, aposto, fundamental nisso, que é engraçado, né? Às vezes você é até um pouco. Nossa vaidade, Deus quebra até um pouco da nossa vaidade. Na época, eu tinha um sócio, nós éramos sócios, né? Ficamos 4 anos, eu acho, de sociedade, e eu sempre vendia mais, né? Sim, Meus imóveis eram de alto padrão, o dele de médio, mas nós dividimos o escritório, aquela coisa toda. Inclusive, por causa dele que eu conhecia a Semeia Amor, Deus faz sim. tudo perfeito, né? É. Eu não conhecia a Semeia Amor, ele frequentava a Semeia Amor e ele que me trouxe. Poxa, cara, vamos lá, vamos na minha igreja, você vai gostar. E eu acabei gostando, que estou até hoje, né? Então, no período de crise, aquela crise imobiliária de 2015, 2016, isso já foi geral no Brasil, nós decidimos romper. E eu decidi romper, Sim. falei, olha, acho que não tá legal, tá? Cada um seguir seu caminho, aquela questão toda, tá? E vamos seguir nosso caminho. Não, tudo bem, nos separamos, continuamos amigos, mas nos separamos da sociedade. E tudo bem, foi seguindo a vida. Nesse período de deserto, ele vendia e eu não. Sim. Ele vendia, não só ele, todos vendiam e eu não Tem vendia, né? momentos na nossa vida que parece que a gente está com um alvo colado nas costas. Exatamente, exatamente. Parece que é só com você, Era né? alvo, né? Aí teve um dia, acho que acho não, tenho certeza que isso foi fundamental também pra gente. Deus quebra nosso orgulho, né? Quebra nossa prepotência. Não que eu era orgulhoso, era prepotente. Na verdade, foi uma coisa que eu acho que eu me vi na necessidade de fazer isso, de pedir perdão para ele. Porque Sim. na época de crise, ele tinha família, porque até falei isso para ele no dia. Por muitas vezes eu coloquei o pão sobre a mesa dele através de um negócio que eu fiz. E por muitas vezes ele colocou um pão na minha mesa através de um negócio que ele fez. Nós Certo. éramos sócios, então tudo era dividido. E nesse rompimento, né, acabou que foi cada um para um lado. Aí teve um dia que eu estava lá onde eu morava no prédio, Recanto das Palmeiras. Marcela, Denis, o Willis está ali. Acho que ele está vendendo o apartamento do vizinho lá. Aí eu olhei que é ele mesmo, eu desci. Aí nesse dia, foi libertador para mim, aposto. Foi libertador que eu chamei, falei, Fulano, você tá não? Fulano, vem cá. Ele, aí, tudo bem, irmão? Tudo jóia? Tudo bem? Eu falei, rapaz, eu quero te pedir perdão. De que? Ele tomou tão susto. De que você quer me pedir perdão? Quero te pedir perdão por nosso rompimento, que foi assim, instantâneo, do nada. E a gente estava passando por dificuldade, eu e você.
Porque por muitas vezes eu coloquei o pão sobre a sua mesa e muitas vezes você colocou o pão sobre a minha mesa. E isso com o tempo me fez mal, porque eu acabei rompendo a nossa sociedade e eu não te dei a opção da gente querer ou não, continuar ou não. Foi rompido e rompemos e acabou. Então eu quero te pedir perdão. Falei, que isso? Dei um abraço nele que foi libertador para mim. Eu senti um alívio, Sim. né? Como se fosse um peso de uma dívida, porque às vezes o deserto faz a gente fazer coisas sem pensar, né? Verdade. A gente quer arrumar algum motivo, a gente não entende, a princípio a gente não entende que Deus está tratando. No Né? primeiro momento, todo mundo procura um motivo do lado de fora de nós. O Exatamente. motivo a gente julga ser externo. Isso. Aí a gente culpa governo, situações, pessoas, muitas vezes até família. Até a própria Exatamente. família. No meu caso, eu achava, não, estava dando certo, poxa, por causa do meu sócio não tá acontecendo isso, porque devido às coisas, isso não acontece, então a gente, como o senhor falou, a gente procura coisas externas. Isso. E, na verdade, a causa é a gente mesmo, gente. né? É Deus E digo mais, não causa, mas eu vou voltar à palavra o alvo. O alvo. Porque Deus tem a promessa para a nossa vida, só que antes de toda a terra prometida vai ter um deserto. Sim. Sempre é assim. Antes de qualquer terra prometida ou antes de qualquer promessa que Deus nos fez, vai ter o período do deserto. Sim. Que o período do deserto é para a gente ser moldado, sabe? É para Deus desenvolver em nós a maturidade. Deus precisa nos preparar para aquilo que Ele já preparou. Sim. E a facilidade não prepara ninguém. Exatamente. Né? Não molda ninguém, não poda ninguém. Sim. É na dificuldade que nós temos o caráter moldado, Sim. o orgulho cai por terra, a prepotência, né, ela é diluída. É isso. Então, se tem alguém que está, por exemplo, conosco agora, está passando por um deserto muito grande, respira e olha pela seguinte ótica. Você pode estar mais perto do que nunca da maior vitória da sua vida. Mas isso vai depender de como você vai se comportar agora no deserto. Sabe, o seu comportamento no deserto é que vai fazer a diferença. Denis falou algo muito importante e eu vou passar a bola aqui para a pastora. Em relação à família. É impressionante que em alguns lares o deserto divide a casa. Mas em outros lares o efeito é contrário e é poderoso. No deserto, as famílias se unem como nunca estiveram unidas, elas estão a partir do momento em que começam a atravessar o deserto. E aí Denis falou sobre a Marcela, que é a esposa dele. Ele foi abençoado desse jeito, eu também em minha casa fui abençoado. Então a Marcela tem muito a ensinar, né, as mulheres Sim. se conectarem com ela. Sim. Em relação a isso, mas também essa moça que está do meu lado. Então qual o conselho que você dá para uma esposa, para uma mãe que estiver agora vendo o marido atravessar um deserto? Qual o conselho que você dá? Como que a mulher deve se comportar ao lado do marido nesse momento de dificuldade? Certamente o caminho é oração. A base de tudo é oração. Independente se você conhece a Deus numa profundidade bíblica ou não, né? A oração vai fazer com que você se mantenha equilibrada. Na época eu não conhecia a Deus quando passamos pelo deserto. E às vezes você não conhece tanto de Deus quando você passa pelo deserto. Justamente um dos propósitos do deserto é conhecer mais de Deus, né? É levar você a orar mais, a conhecer mais da palavra de Deus. Então, muitas vezes você sabe pouco, mas o que você sabe, o pouco que você sabe, já é o suficiente. Porque, na verdade, a nossa mudança não está naquilo que a gente sabe, no muito que a gente sabe, mas naquilo que a gente faz com o que a gente sabe. Então, por mais que você saiba um pouquinho só, né, um versículo de um salmo, certamente você conhece um versículo de um salmo. Independente da fé que você professa, independente, né, do que está no seu coração, você conhece que o Senhor é teu pastor e nada te faltará.
né? Por exemplo. Então, conhecendo o pouco e vivendo o que se conhece, a gente já consegue o equilíbrio que a gente precisa para ajudar o marido, o companheiro, a passar pelo deserto, os filhos, né? E a mulher tem uma função primordial, né, especial, diria eu, nesse conceito, nessa passagem, né? Primeiro ponto, deserto é passagem. Exatamente. Deserto não pode ser lugar de moradia. Exatamente. E nem é. Deserto não foi, né, uma ideia de Deus para que você more aí, né, pereça no deserto, que seus filhos sofram e você passe por isso o tempo todo. Não. Nós precisamos sim do deserto nos capítulos da nossa história. Se não existiu ainda o deserto, Deus ainda não lapidou tudo. Exatamente. Eu acredito nisso, né? Deserto é a faculdade, gente. É. Você pode estar aí no O nosso ensino deserto- fundamental, mas o deserto é a faculdade. O nosso deserto foi um tanto maior do que o de Denis, um pouco Sim. em relação a anos. Eu não sei Isso. calcular aqui, né? Mas foram mais de 5 anos. Mas é bom até que a gente nem saiba calcular, porque a gente se coloca debaixo da promessa que Deus fez pela boca do profeta Joel, né? Verdade. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Porque Deus estava dizendo o seguinte: olha, o que eu vou fazer na vida de vocês é tão poderoso e tão grande que vocês não vão nem se lembrar direito de tudo aquilo que vocês Uau. viveram De no período da fato, dificuldade. de fato, né? Não lembro o tempo, mas os momentos, como o Sim. Denis aqui citou, citaria aqui uns 2 podcasts aqui de momentos de né, não ter água mineral. Inventaram esse negócio de água mineral na época do nosso deserto. Verdade. Chega uma visita e fala assim, me dá um copo d'água. E aí, vai fazer como? Não, Na saíram bica. até. Eu me lembro que saíram até espalhando que eu não tinha água mais na minha casa mineral, que a água era, né? Como é que fala? Da caixa. A gente Enfim. começa a ter uma visão equivocada acerca das coisas quando entrava o carro da concessionária de energia elétrica. É o na demônio, rua. É o demônio. é o demônio. Não era o demônio. Era só o carro da concessionária. Eu tremia no meu período de deserto. Eu tava com meu carro em busca e apreensão. Eita. Ah. Com meu carro em busca e apreensão. O pessoal não fala busca e apreensão, eles falam mais bonitinho. Mais bonitinho. BA. BA. Pra tentar confundir, gente. É busca e apreensão. Pra tentar confundir, né, a vergonha de falar busca e apreensão. Fala BA, abrevia, né, a conversa. E engraçado que a gente morava, chegou um período que eu peguei o meu carro e eu tirei ele da frente do meu apartamento, eu coloquei bem distante. Eu imaginava assim, qualquer hora o caminhão vai vir aqui, o guincho, para poder levar meu carro. Quando o caminhão de lixo, ou o caminhão da Casa Bahia entrava no condomínio, que eu vi aquele do caminhão, Coração eu acelera, irmão. entrava em estado de nervo. Eu saía, Coração corria pra acelera. janela, aí eu olhava, era o caminhão da Casa Bahia, Aham. era o caminhão de lixo, eu ficava Só quem já aliviado. passou E a pelo mulher deserto ora, entende repreendendo isso. todo o Não. mal. E existe, né, as fases do deserto. Na verdade, assim, sempre fui muito grato a Deus por tudo. E eu nunca tive a vaidade de querer ter algo que eu não possa ter, cuidar, né, manter. Eu sempre fui muito cuidadoso com o carro. E nessa época eu tinha um Honda Civic 2014, meu carro era lindo, bonito esse carro. Era um carro muito desejado, esse carro. E eu tentei vender o carro por várias vezes e nunca consegui. Deus nunca permitiu que eu vendesse o carro. De fato, esse carro é muito bonito. Olha que coisa incrível. Ela gosta do Olha que Civic. coisa incrível. O carro na época valia tabela FIP 55, eu cheguei a botar ele por 50 mil para vender, assim, todo mundo vendia tabela FIP, eu querendo vender o carro, botei abaixo meu carro sem ter um detalhe para fazer. Eu devia 30 mil em parcelas, então se eu vendesse ele por 50, quitaria, saía da dívida e ficava com 20 mil. Poxa, eu vou comprar um carro de 20 mil, podendo andar com um carro quitado, por mais simples que seja, depois eu me levanto, Deus vai me levantar. A certeza que a gente tem, né? A gente está no deserto, a certeza de que a gente vai se levantar. De que a gente ainda consegue dar o nosso jeitinho, né? Exatamente, depois eu compro um outro carro, mas pelo menos eu quero dormir, eu quero tirar essa dívida. Na época, a parcela era R$1.000 e pouco, né? Não estava conseguindo pagar do apartamento de 400, você imagina do carro de 1.000 e pouco. Então, eu quero vender esse carro. E não consegui vender o carro. Após, pastora, Deus não permitiu que eu vendesse o carro. Todos os dias, todos os dias alguém ia fazer a visita, conhecer, olhar o carro, andava. Cara, seu carro é lindo, é top, esse carro é meu.
esse carro é meu. Amanhã eu te ligo. Eu vou no banco, amanhã eu te ligo. E nada a pessoa ligar. Nada. E você Tudo travado, né? E tudo, assim, as coisas simples. Sim. As coisas simples, que assim, poxa, não pode. O carro vale 55, todo mundo vende o carro no preço da tabela. O meu melhor do que os outros, por 5 mil a menos, eu não consigo vender. Não consegue. Depois você vai entender. É. Fala, Marcela, como? Eu não vender imóvel, tudo bem. Agora, eu não consegui vender um carro. Olha, deserto. Quando a gente está naquele deserto mesmo sendo tratado, Deus até tira de perto da gente quem potencialmente poderia nos ajudar financeiramente. Exatamente. Sabe, você que está passando por isso aí, está chateado com pessoas, coração pesado, entristecido, angustiado, sabe, com mágoa de pessoas que se afastaram de você nesse momento aí. Pode ter sido Deus, viu? Deus pode ter tirado essa pessoa de perto de você, uma pessoa que potencialmente poderia te socorrer financeiramente. Por quê? Porque Deus decidiu que vai te abençoar. Deus decidiu te conduzir à terra prometida e o deserto se torna inevitável. Inevitável. E quanto mais você ficar buscando coisas para aliviar isso aí no deserto, mais prolongado esse deserto será. Então, o que você tem que passar, passa logo. O que você tiver que aprender, aprenda logo. Em Oséias, no capítulo 2, a Bíblia diz assim, ó, eis que eu atrairei ao deserto e falarei ao coração. Então, Deus está dizendo o seguinte, olha, quem atraiu esse povo para o deserto fui eu. Mas qual era o propósito? Falar ao coração daquele povo. Tirar o povo do meio do barulho de muitas vozes para que eles estivessem com o coração quebrantado e ouvissem o que Deus tinha a dizer. Então a gente Sim. conclui aqui, por exemplo, que primeiro ponto, né? Você falou aí para parar, respirar e identificar, né? Que é necessário, a gente precisa, né, se render nesse tempo de deserto e entender o que está acontecendo. Porque tem gente que pode estar passando pelo deserto achando que é só espiritual, Sim. né? Sem olhar para dentro de si. Sim. E compreender a forma didática que Deus está fazendo para que a gente aprenda a depender dele. Falando das coisas espirituais, tem gente que diz assim, fizeram alguma coisa contra a minha vida, Sim. fizeram uma feitiçaria, fizeram isso, fizeram aquilo outro, é o inimigo se levantando. Uhum. Gente, nem sempre é. Cuidado para você não estar dizendo que é o Exatamente. inimigo, algo que é Deus Exatamente. que está fazendo para você. Exatamente. Porque quando Deus te conduz ao deserto, é para o teu bem, pode acreditar. É para o seu... Dói, eu sei que dói, é difícil. Todos nós que estamos nessa mesa aqui sabemos que é, Uau. porque nós já passamos por isso. Sim. Eu disse, olha, passamos. E só mais uma coisa aí, eu deixo a bola com eles. Você que não está no deserto, não jogue pedra em quem está. Não julgue quem está no deserto. Não aponte o dedo para quem está. E você que está no deserto, não jogue pedra em quem venceu. Não jogue pedra, não acuse, não aponte o dedo na direção daqueles que deram certo. Não julgue essas pessoas. Isso me faz lembrar da figueira na Bíblia. A Bíblia vai dizer, Denis, que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. E Jesus falou isso para ele. Sim. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Mas em Lucas 19, tinha alguém em cima da figueira. Então Jesus também viu Zaqueu em cima da figueira. Então presta atenção. Quem estiver em cima, não jogue pedra quem está embaixo. E quem estiver embaixo, não jogue pedra quem está em cima querendo fazer essa pessoa cair. Porque Jesus está vendo o que está em cima e está vendo quem está embaixo. É só uma diferença de fase, gente. Tem a fase de estar embaixo, mas tem a fase de estar em cima. Uau, é um assunto tão enriquecedor. Sim. A gente tem tanta coisa pra falar que até pra passar a bola fica difícil. É verdade. Porque eu não quero entregar a bola. Faz como? Porque eu não quero. Só quero essa bola pra mim. Só interrompendo. Me deixa com a bola. Só interrompendo a senhora, pra não esquecer. Pegou a bola da minha mão. O apóstolo falou uma coisa muito interessante. Que Deus afasta as pessoas até que poderia te ajudar. Não sei se o senhor lembra disso. Se foi proposital, o senhor vai lembrar. Se não foi, foi Deus, então foi tratamento de Deus. Acho que em 2019, 2018, 2019, eu estava passando nesse meio do deserto e eu conversei com o senhor. Falei, poxa, tá difícil, as coisas não estão acontecendo e nada acontece. Eu me lembro que o senhor falou assim, Benção, vamos fazer o seguinte,
como é que tá a sua agenda terça-feira? Falei, tô tranquilo, tô vendendo nada, como é que eu vou estar ocupado terça-feira? O senhor falou assim comigo, vamos tomar um café no Otaviano Gourmet, às 14 horas? Falei assim, vamos. Eu lembro na época que eu estava começando a mexer com tráfego pago, alguma coisa assim, eu acho que foi alguma coisa, não lembro o que foi. Otaviano Gourmet, Otaviano almoço Gourmet. amanhã lá em casa, por favor. Comercial, hein? Aí, Por tá vendo aí, favor. Maicon? Olha Por aí. favor. Aí, falei, Marcela, aposto que vai conversar comigo amanhã, ele vai dar uma direção pra gente, tá? Deus vai honrar a gente, vai acontecer, tá? Tá bom, terça-feira, que expectativa. Me arrumei, me preparei. Cancelou. 13h50. Eu cancelei o Não. café. 13h50. Se eu procurar, acho que tá aqui. Se eu procurar, esse áudio tá aqui. Ele guarda ainda o áudio. Gente, ele levou pro coração esse negócio. Pura. Aposto. Benção. Houve um imprevisto aqui. Eu não vou poder estar com você 14 horas. Podemos marcar outro dia? Sim, senhor, aposto. Podemos marcar assim. Deus. Marcamos muitas outras coisas depois. Esse assunto nunca aconteceu. O senhor vendo se aí? lembra disso? Eu não lembro, não. Então foi Deus, foi tentativa. Então, gente, então pode crer, no deserto, Deus afasta as pessoas que você acha que pode te ajudar. Até o pastor. Até o Até o pastor. Você que quer gravar, você Até quer o marcar um pastor. gabinete, não consegue gravar um gabinete, é Deus que está cuidando de você. Vai Ore pro teu mais. quarto, ore. fecha a sua Ora. porta. E foi exatamente o que eu fiz. Falei, Marcela, a gente só tem Deus mesmo. A gente só tem Deus mesmo. Vamos orar, vamos buscar. Eu acho que nesse dia foi até pro monte, eu acho. Fui pro monte Olha lá. aí. Olha no- aí que coisa na boa. pedreira. Fui orar, fui buscar. Melhor do e que um Deus- café. Melhor que um Melhor café. do que o café. Muito melhor. Ainda foi em jejum. Fui em jejum ainda. Aí foi em jejum. Boa, Aí foi em jejum. boa. Mas, pois é. A gente precisa identificar, né? O que tá de errado, o que Deus quer lapidar dentro de nós, né? E não fugir, né? Paulo que jogou a bola aqui pra mim, né? Sobre mulher, eu não deixei a bola ainda, eu tô ainda com essa bola, né? Sobre o papel da mulher, né? E é de extrema importância, porque muita gente tende a pensar, né, no meio de fugir do momento do deserto, né? Da situação, do cenário, achando que o problema é a casa, o problema é a família, o problema é o casamento, o problema é a igreja, o problema é ministério, né? Quando na verdade não é. E fugir pode levar você a ter consequências muito piores do que ficar e passar e enfrentar. Jogo a bola pra você de novo, né? Porque tu tá falando aí de passagem, né? Passagem, né? Deserto e terra prometida. Exatamente. E aí eu me lembrei É que uma trajetória. na Bíblia, né? A sequência do texto é: antes da terra prometida tem o Jordão. Tem o Jordão. E o Jordão pode ser um lugar de acomodação. Exatamente. Que quem já atravessou deserto, onde nem água tinha, aí agora está acampado à margem de um rio, pode pensar o seguinte: eu vou levantar construções aqui. Né? Eu vou edificar casas aqui, porque eu já vim de situações muito piores do que essa. Só que Deus chama Josué e diz assim para Josué: Josué, levanta e passa esse Jordão, tu e todo este povo que está contigo, a terra que eu jurei dar aos filhos de Israel. Ou seja, a beira do Jordão era bom, mas o que Deus tinha para quem havia suportado o deserto era melhor. Então, muitas vezes na nossa vida, o inimigo do ótimo é o bom, Sim. é o lugar de conforto. Mas na margem do Jordão, Deus não deixou eles edificarem construções. Eles continuaram habitando em tendas. Porque se é passagem, é tenda. Eles só vão edificar construções quando eles de fato chegam na terra prometida. Ali, Deus permite que eles vão levantar agora as construções e não mais viver debaixo de tendas, né? Então, todo o restante, o deserto, a margem do Jordão, tudo aquilo era momento de transição. Só que, infelizmente, muitos murmuraram, reclamaram e se levantaram, inclusive, contra Deus. Em Números, no capítulo 14, Deus vai dizer para o povo o seguinte: olha, porque vocês murmuraram, os corpos de vocês cairão nesse deserto. Forte. É duro ouvir isso de Deus, hein? Forte. Os cadáveres, a palavra que está lá é cadáver, os cadáveres de vocês cairão nesse deserto porque vocês murmuraram contra mim. Então eu volto agora para o pessoal que está conosco,
E peço, por favor, pode estar difícil, pode estar complicado, pode estar doendo, mas toma muito cuidado com a sua postura nesse negócio. Não se revolte contra Deus, não murmura, cuidado, vai orar, sabe? Chora se for necessário, porque você chorar equilibra um pouco o seu emocional, é como se fosse uma válvula de escape, mas não se levanta contra Deus. Deus está tratando de você, preparando você para aquilo que ele já preparou para você. Mas se você não tomar cuidado, você pode estragar tudo no meio. Jogo na mesa aqui o que é murmuração. Porque quando se fala, né, cuidado para não murmurar. Tem muita gente que pensa, mas eu tenho que não, então sofrer calado? Quanto tempo no deserto? São muitos anos. Independente de quanto tempo você está no deserto, né? Deserto é deserto, irmão. Deserto vai doer. Deserto dói. Mas Deus cuida. Deus cuida, mas dói. Sim. Mas dói. Sim. Vamos falar a verdade? Dói. Vamos então pegar as murmurações daquele povo. No livro dos Isso Salmos, aí. livro dos Salmos, a Bíblia vai dizer assim, ó, pecaram contra Deus e disseram, acaso poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Então, uma das murmurações é duvidar da capacidade de Deus de me sustentar. Sim. Quando eu duvido da capacidade de Deus de me sustentar, Deus recebe isso como uma murmuração. Tá difícil. Talvez tem pessoas que estão assistindo esse podcast agora que estão passando pelo deserto. Está difícil demais. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está vivo. Se você está vivo, é que pelo menos o necessário não te faltou. Senão você não estaria vivo mais. Uma outra atitude de murmuração deles. Deus, no deserto, mandou o maná. No primeiro momento, eles comem o maná, tem cheiro de baunilha e sabor de mel. Mas com o passar do tempo comendo o maná, eles olham agora para o maná e dizem assim, nós já estamos cansados desse pão vil. Então eles começam a reclamar daquilo que Deus estava enviando para sustentá-los. Não reclama do pão, não reclama do ovo, não reclama da salsicha, não reclama do quissuco, lembra do quissuco? Oh. Não reclama da pipoca para encher a barriga, não reclama. Não chame o maná de pão vil. Não chame aquilo que Deus está fazendo chegar até você, pela misericórdia e graça dele, de algo desprezível. Porque é através do pouco que Deus está te sustentando para você ter força para chegar ao muito. Eu me recordo, falando do cuidado de Deus, né, pão nosso de cada dia. Momento difícil, né, de deserto, a gente não tem escolha muito no que fazer, de comer ou de beber. E eu me recordo que o meu pai de criação, ele nessa época trabalhava em Macaé. Ele ia segunda e voltava na sexta. Aí Deus usou muito ele. Usa até hoje, né? Mas naquela época usou muito. Miguel era pequenininho, tinha 2 anos, 3 anos. O que ele fazia? Ele vinha de Macaé, ele descia em frente ao Marte, antigamente era ao Marte, né? Tá assim, filho, cheguei de Macaé. Passa aqui para me buscar que eu não vejo as crianças. Aí quando chegava para buscar, ele já tinha ido no Walmart, ele já tinha comprado o Danoninho das crianças. Olha o maná. Ele já tinha comprado já o lanche da semana das crianças da escola. Sim. Né? E como ele sabia que eu não ia aceitar ele me dar dinheiro, né? O que ele fazia? Chegava para Miguel Estevam, aqui meu filho, aqui um dinheirinho para vocês. Sim. Pede para papai comprar esse coisinho de vocês. Aí quando ele saía, aquele dinheiro para poder pagar uma conta de luz, poder pagar, tá? Sim. Mas uma coisa que eu posso dizer, eu posso afirmar para qualquer um, que é, eu posso ter todo defeito que for, posso ter 1000 defeitos, mas um princípio que eu nunca quebrei, eu não quebro, é sobre o dízimo e sobre as ofertas. Amém. Às vezes, chegava recurso na minha mão que dava para, eu tinha que escolher, ou tirar o dízimo, ou pagar a conta. Sim. Porque se tirasse o dízimo, ia desfalcar a conta. Isso. E tirava o dízimo e a conta que ficasse para trás. Esperava. Posicionamento. Porque uma coisa eu aprendi, né? Dízimo e oferta são sementes. Sim. A semente ela não nasce do dia, da noite. Né? Ela é plantada, ela precisa ser regada, ter um tempo de brotar, ter um tempo de florescer. Verdade. E ter um tempo de dar frutos.
Então, eu sempre fui confiante, eu sempre tive essa certeza. Deus vai mudar a minha vida. Amém. Mas Deus vai mudar a minha história. nessa travessia, o que é preciso fazer, né? Porque é necessário atravessar. Então vamos entender. Se existe uma travessia, eu acho que olhando para o texto, né? Primeiro ponto que o momento que Deus falou para atravessar não era favorável. Não. Não era favorável, já começa por aí, né? Não foi num tempo favorável, não foi na melhor geografia, né? Foi no tempo da cega, da colheita. Então, o povo, né? O rio estava cheio. Sim. É incrível isso. O rio está cheio e nesse momento Deus fala para atravessar. Não Exatamente. podia ser mais fácil, né? O caminho da facilidade. Enquanto se espera o caminho da facilidade, nada acontece, porque é justamente quando está mais difícil que Deus espera um posicionamento. Tô certa? Então, porque a primeira coisa que alguém precisa entender para sair de um deserto é obedecer exatamente o que Deus está fazendo na hora que Deus manda fazer. Sim. Uhum. Porque eu não posso aguardar que seja favorável para mim. Eu preciso obedecer. É fazer o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou e na hora que Deus mandou. Não é fazer o que Deus mandou do jeito que Deus mandou na hora que me for favorável. Não. O que Deus mandou, do jeito que Deus No mandou, momento certo. na hora que Deus mandou. E Deus, naquele momento ali, está provando a capacidade desse povo de obedecer aquilo que ele está direcionando. Então, a primeira coisa que eles vão ter que vencer dentro deles é o medo. Que eles olhavam para o Jordão e dava medo. Que o Jordão estava arrebentando as margens dos dois lados, por ser o período das cegas, o período das enchentes ali. Só que, olha a metodologia. Deus manda colocar a arca na frente. Então, o que Deus está dizendo para aquele povo? Sim. Se eu estiver na frente, vocês conseguem vencer o medo Melhor, e enfrentar o que vocês precisam enfrentar. Sim. Sim. E nem todo Eu acho. mundo, né, carregou ali, né? Não. Muita gente passou. Né? Os sacerdotes foram carregando a arca e alguém precisava colocar o pé na água primeiro. Exatamente. Quando alguém colocou o pé na água primeiro, O Deus que era o fez... mais difícil, né? Porque depois que Exatamente. alguém já colocou o pé, meu irmão, Exatamente. vem, né, todo mundo. Então, muita gente reclama. Só eu que vou fazer? Às vezes tem alguém em casa, lutando pela casa, para passar por esse deserto, né? E só você tá orando. Só você tá buscando. Boa. Só você tá num propósito. Só você tá jejuando pela causa. Só você... Mas é com você, Sim. né? É com você. Deus espera que você faça, é você que tem a força, né, a estrutura para agora fazer. Em outros desertos que pode ser que virão, né, outras pessoas, né, passarão e você vai passar atrás. Mas não importa quem está fazendo ou deixando de fazer, o que importa é que todo mundo vai passar. Que bom que todo mundo vai passar. Como a gente está pegando aqui essa ilustração do passado, né? Essa história do povo de Deus em relação a vencer desertos, e o próprio Deus também vai, através de Jesus, se utilizar disso no Novo Testamento. Essa metáfora, né? Então a gente pode também olhar, por exemplo, e aprender com quem venceu. Então vamos lá. Exatamente. Daquele povo, quem chegou na Terra Prometida? Daquele povo que saiu do Egito? Só 2 homens. Caleb e Josué. Caleb e Josué. Então eu preciso aprender. Peraí, o que esses dois fizeram diferente de mais de 2 milhões que fez com que eles vencessem o deserto, mas os outros não. Os outros, o cadáver dos outros caiu no deserto. O que esses dois fizeram? Alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, eles se conectaram com as pessoas certas. Sim. Uhum. Moisés influencia Josué, Josué influencia Caleb, Caleb influencia Otiniel, que foi o genro dele, Ax, a filha dele. E esse povo vai chegar na Terra Prometida. É interessante que andar com a pessoa certa é fundamental para você vencer o deserto e não ver a sua família perecer nesse deserto. No meio do caminho. Entendeu? Sim. Então, cuidado, porque o que não falta, principalmente hoje em dia, é murmurador. E Que não crítico, falta é né? murmurador, Ao invés de crítico. criticar, eu acho que a palavra é crítico. Ao invés de criticar Josué e Caleb, aprenda com ele. Exatamente. Aprenda com Isso ele. aí. Porque atravessar não é fácil. Talvez pela dificuldade de disposição de atravessar, né? Por exigir coragem. Atravessar exige fé, exige renúncia, né?
Exige disposição para colocar o pé, independente da correnteza, meu irmão. Independente de quantos quilômetros você tem que caminhar. Exatamente. Independente se você acha se você vai suportar o peso ou não. É você que precisa colocar o pé. Então, nem todo mundo vai ter essa disposição, tanto que não foi todo mundo que colocou o pé. Agora, se você não tem essa disposição, não critique quem tem. Ninguém vai sair do deserto falando mal de quem saiu. Sim. Grava Exatamente. isso. Faz um banner, Nossa. coloca na cabeceira da sua cama para você nunca esquecer disso. Ninguém vai sair do deserto falando mal de quem conseguiu sair. Não. Você vai sair se espelhando em Exatamente. quem conseguiu sair. Exatamente. E a melhor coisa de se passar no deserto é falar com quem de fato possa te ouvir e te entender. Sim. Porque se no deserto você abrir seu coração para todo mundo, você vai ouvir a crítica, Sim. você vai ouvir conselho, né? Conselho, né? Como eu sempre falo, conselho construtivo de quem nunca construiu nada. No deserto, a gente só pode abrir o coração e os ouvidos para Deus. São duas coisas que a gente Exatamente. tem que manter fechado para os homens e abertos para Deus. Exatamente. O coração e os ouvidos. E num tempo de influências e muitas distrações, né? Sim, De rede social e de pessoas que têm resposta para tudo, sim. né? Dificulta muita gente entender e passar pelo deserto, né? Entender o que é passar pelo deserto. Exatamente. Porque se deserto eu preciso me colocar de joelhos ali, no meu secreto, eu também preciso sair um pouquinho daqui, né? E vou dizer mais, hein? Tem muito influencer que eles vivem desertos, mas eles mostram na rede social outra coisa. Exatamente. Uma prosperidade Sabe falsa. o que eles fazem? Exatamente. Eles, Falsa prosperidade. eles fazem uma imagem editada com o Photoshop do deserto deles. Eles pegam o deserto deles, editam no Photoshop e transformam O em amaciante, oásis. o amaciante na janela do avião. Exatamente. Mais ou menos Exatamente, assim. mais ou menos isso. Exatamente Mais ou menos isso. Então, Exatamente. cuidado Nunca que nem tudo voou. aquilo que você Isso. está vendo aí é verdade, não. Tá? Exatamente. Vai pros pés do Senhor. E, assim, falando de mim, a minha família foi saber do meu deserto 2, 3 anos atrás, né? Depois que Deus mudou o cativeiro, mudou a minha história. Até a minha mãe, Denis, por que você não me falou, meu filho? Falei, mãe, não adiantava falar com a senhora. E Denis, em que Ensinar pra momento você senhora. percebeu assim, ó, tá acabando o deserto? Como que foi isso aí? Aposto, foi assim, eu me lembro, né, que em 2019 foi assim, o ápice que eu tava, deserto, foi tava amassando mesmo, Deus estava tratando, passando na moenda e tava, Tava difícil. foi onde eu falei pro senhor que eu só vendi 2 imóveis em um ano, tu imagina, 2 imóveis em um ano inteiro, 12 meses, você vender 2 imóveis. Então assim, o corretor de imóveis, ele acorda desempregado todos os dias. A gente só ganha o que a gente vende. Se você não vendeu, não negociou, você não tem honorários a receber. Então, você imagina você levar um ano inteiro e vender 2 imóveis. E aposto, eu percebi que o meu deserto estava acabando foi em 2020. Eu lembro que em 2019 foi assim um deserto bem Deus tratando mesmo. E no culto da virada, preste atenção nisso. Você que é da Semeando Amor, acho que a grande maioria, né, da Semeando Amor que vai ouvir esse podcast, mas Deus vai levar para outras pessoas, né, ouvir e assistir esse podcast. Eu ouvi uma palavra profética que foi o ano da graça. Eu peguei aquela palavra para mim, eu já confessei isso para o Senhor, eu peguei aquela palavra para mim e falei, esse ano vai ser meu ano. Esse ano Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. E assim, as redes sociais, na minha vida, ela começou, do meu trabalho, ela começou a partir de 2020 para frente, quando veio a pandemia. Sim. Antes, até então, a gente anunciava em OLX, né? Na verdade, o OLX que a gente botava os anúncios. Nem dinheiro para poder anunciar eu tinha, não tinha dinheiro para pagar a conta. Como é que eu vou colocar meus anúncios Sim. no OLX? Então, assim, até para o cliente chegar até a mim, isso tava meio que impossível, entre aspas. Sim. Indicação não acontecia, nada. Aí, culto da virada, peguei o ano da graça, eu peguei aquilo pra mim. Falei, gente, esse ano vai ser meu ano. Esse ano vai ser o meu ano. Passado, eu acho que 15 dias, 13 dias, 10 dias, dia 10 de janeiro de 2020, a gente se lembra dos milagres, né? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Uma pessoa, cliente,
chamada Camila. Denis, tudo bem? Tô precisando de uma casa e Gabriele me indicou você, que ela era do Rio, e você atendeu ela muito bem. E ela me deu sua referência, eu preciso de uma casa, eu moro em um apartamento de uma casa. E essa Gabriele foi uma das pessoas que eu atendi em 2019. Sim. Um dos imóveis que eu Um vendi. dos 2 imóveis que você De 2 vendeu. imóveis, né? Aí falei sim, e a situação dela é totalmente complicada de se fazer, bem difícil. Mas Deus abriu a porta. Ali eu consegui fazer a venda, e aquela venda foi uma venda, foi um valor Deu considerável, para respirar. que deu assim, Sim. para respirar, e dali, Marcelo, olha só, aconteceu isso, vamos organizar nosso ano, e começou as coisas acontecendo. Acontecendo, aí vem a pandemia. Sim. Aham. E agora? Gente, aí a gente, a nossa incredulidade, né? Incredulidade. Porque eu sempre tive aquele altos e baixos, né? Na corretada, aqueles altos e baixos. Sim. Sobe e desce, sobe e Agora que tá desce. melhorando. Falei, ai, pai, e agora que tá melhorando essa pandemia, o que a gente vai fazer? Começa a fechar tudo, aquele desespero. Aí foi onde Deus deu estratégias, né? De poder trabalhar, né? Investir nas redes sociais, Sim. fazer vídeos, aquelas coisas todas. Então aí, mesmo com a pandemia, onde muitas empresas fecharam, né? Começou aquele caos, foi onde Deus mais cuidou de mim. Foi onde Deus colocou a mão, Amém. tratou, cuidou, e dali eu alavanquei e fui embora. Fluiu. Então, desse testemunho aqui, a gente já tira algumas aplicações de quem está passando pelo deserto, né? Primeiro ponto, a importância de estar no ambiente profético, Exatamente. né? Segundo ponto, não abandonar o lugar profético por conta do deserto. Exatamente. Acreditar na palavra Acreditar na profética. Acreditar na palavra profética, estar no ambiente profético, não abandonar lugares, né? Na época do deserto, não fazer igual Elimeleque fez, né? Sair, levar de todo Belém mundo de ainda Judá. sem pedir orientação a Deus, né? Exatamente. Para que daqui a pouco olhar para trás e ver o que eu fiz, né? É tanta gente que deve estar assistindo agora, falando assim, puxa vida, por que eu fiz? saí? Por que eu saí? Por que eu larguei? Por que eu desisti? Exatamente. Sem orientação, vai dar tudo errado, irmão. Né? Vai dar tudo A errado. palavra diz, né? Credes no Senhor Jesus, será salvo tu e sua família. Credes nos seus profetas e prosperareis. Isso aí. Então, se é uma coisa que a gente tem aqui, é alimento, é palavra, é direcionamento. E eu já falei isso, vou falar, expor isso aqui publicamente, para você que está nos assistindo esse podcast. A gente aqui é muito, muito bem alimentado. E se você colocar em prática tudo que você ouve aqui, Deus vai mudar a sua vida. E eu já falei isso para o apóstolo, vou falar para vocês. Tudo tem seu tempo, é claro, né? Isso aí é uma coisa minha, de Denis. Se eu, Denis, desde a minha conversão, ouvisse o que eu ouço na Semana do Amor, eu tenho certeza que eu estarei muito mais na frente. Só se Deus não quisesse que isso acontecesse. Né? Mas eu aprendi uma coisa, que para Deus movimentar lá no céu, a gente precisa movimentar aqui na terra. Sim. As nossas atitudes na terra que fazem Deus se movimentar no céu. A gente tem um privilégio de ter 2 cultos em um culto, né? Que é a faixa do ofertório, que é um culto, que é um aprendizado, e a palavra principal, que é, né, fechamento. Então, assim, se você pegar cada detalhe e colocar em prática, crer em Deus, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, assim como mudou a minha vida. Amém. É importante falar sobre a questão do dízimo e oferta. Sim. E as renúncias, né? Sim. Quantas renúncias nós já fizemos, né? Muitas, Conta, bebê. Muitas. Votos. Deus gosta disso. Sim. Porque quando a gente faz um voto, o que a gente está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, eu acredito tanto no seu poder, mas tanto no seu poder, que eu faço esse voto aqui. Eu confio totalmente no Senhor. Senhor, por pior que esteja a minha situação, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para me tirar do fundo desse poço, desse deserto, desse vale. Quando a gente faz um voto, a gente está afirmando sobre a Deus. Sim. Agora, só que a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que a gente não pode fazer voto de tolo. Uma vez a gente fazendo o voto, a gente tem que cumprir, porque Deus, a Bíblia diz isso lá, Deus não se agrada de voto de tolo. Agora, dízimos, ofertas, votos,
São chaves bíblicas, são códigos poderosos. Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Olha, nessa mesa aqui, tem pessoas que praticam isso. Nós praticamos isso. O Denis aqui está, pratica isso. E o que acontece na vida de quem está ao redor dessa mesa não é coincidência, gente. Não é coincidência. O que a gente colhe são frutos de atitudes que a gente mesmo planta na presença de Deus. Então existem direções que você precisa entender que já está mais do que na hora de você praticar. Mais do que na hora de você praticar. E fica tranquilo que ninguém está falando isso aqui para ter ofertório aqui no podcast. Calma. Descansa seu coração. Não é esse o intuito, não. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos que você viva a alegria de poder ir com a sua família onde você quiser ir. E que o dinheiro não seja um impedimento. Nós queremos que você faça o churrasco na sua casa. Denis hoje faz o churrasco na casa dele e ele não precisa colocar só a linguiça na churrasqueira. Glória a Deus. Hoje dá para colocar. Marcela tá dando glória a Deus agora. Hoje Marcela come picanha. Marcela hoje pode comer picanha. Eu estou falando isso por causa das coisas que Deus dá? Não, estou falando isso por causa do cuidado de Deus. Não é sobre o que Deus dá. É sobre o cuidado de Deus com aqueles que têm o cuidado de cumprir a palavra dele. E principalmente o testemunho que Deus gera, né? As pessoas podem, devem, precisam olhar para a tua vida e ver uma vida próspera, né? E ver o que Deus pode fazer na sua vida. Gente, Jesus falou, qual de vós, sendo pai, tendo um filho, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Aí Jesus vai dizer, se até vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Então eu repito o que eu já disse aqui, você nunca vai sair do deserto criticando quem conseguiu sair. Cuidado com isso. Porque eu sei que há uma febre no meio do povo, que não consegue dar certo, que é atacar quem deu. Esse é a vontade do inimigo de sua alma, para continuar fazendo você repetir ciclos, porque se já foi dito aqui nessa mesa que deserto é faculdade, então a gente precisa ser aprovado. E o que acontece no final do ano se você for reprovado? Você repete, e repete, e repete, e repete, até morrer no deserto. Sabe a música que diz, não morrerei até a promessa não se cumprir, enquanto a promessa não se cumprir? Cuidado. Cuidado para não estar acreditando mais nesse trecho da música do que na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me diz que um povo que tinha promessa morreu sem viver a promessa. Sim. Exatamente. E assim, a profundidade, né, do quanto a gente pode conhecer a Deus num deserto é algo incrível. É algo incrível, porque sem o deserto a gente não conhece a Deus nessa profundidade, nessa totalidade que Deus deseja que conhecemos, né? Eu me lembro de muitas coisas, como eu falei aqui, eu ficaria aqui uns dois podcasts falando sobre isso, porque eu tenho uma memória boa. E, né, uma memória, como é que fala? Enfim, fotográfica, né? Fotográfica. E eu me lembro de situações que, talvez hoje, quem não conhece a nossa história, Denis, ache que porque normalmente a mulher vai primeiro, né? Sim, procura sim. primeiro o caminho do Senhor. E lá em casa foi o contrário. Foi ele foi primeiro. Eu sempre fui muito mais racional, né? Meio pé atrás, meio desconfiada. E ele se lançou a buscar de uma tal forma que eu não conhecia. Então, nesse período de deserto, que durou muitos anos, eu vi ele sendo batizado, né, com o Espírito Santo na minha sala. E para mim era loucura. Eu olhava, falava, o que é isso? Né? Que Deus é esse? Eu não sei o que está acontecendo, não. Ou ele está ficando doido, né? Ou eu vou descobrir depois o que está acontecendo. E ele batizado ali com o Espírito Santo na sala, ouvindo louvor. Na época do deserto. Então ele estava conhecendo um Deus, né, que ele nunca conhecia,
Esse deserto foi a ferramenta principal para nossa casa se render e conhecer o Senhor. E depois disso, aí houveram situações, inúmeras situações, gente. Passa um filme na minha cabeça. Né? Eu sei que eu falo rápido, eu quero falar tudo ao mesmo tempo. Mas, e ele buscando a Deus ali na sala de madrugada, ele não dormia, entusiasmado, ele abria a Bíblia, ele devorou a Bíblia. Assim, Denis, ele ia pro meu quarto, vou contar tudo, tá? Ele ia pro quarto. Tudo. Quase tudo, não dava pra contar tudo. Ele ia pro quarto, ele ia com a Bíblia e ele falava em voz alta pra ele decorar. Ele queria decorar a Bíblia. Eu acho que em um mês a Bíblia toda. Eu não sei. Mas ele ficava lá com os gravadores, porque na época não tinha negócio de WhatsApp, nem esses telefones de hoje, né? Era tijolão ainda, né? Era o azulzinho da Nokia, eu acho. O azulzinho da Nokia. Falei o nome. O azulzinho da Nokia. E ele ficava ali gravando e decorando, pregando pra ele mesmo, pra ele não esquecer das promessas e da palavra. E eu não conhecia Deus. Um certo dia, em um culto, Denis, em outra igreja, a gente nem era nada, né? Não servia a Deus, nada. Tava visitando uma igreja. O pastor tava falando sobre dízimo e oferta. Ele já tinha aprendido sobre. Ele pega a chave do carro. Essa história é boa. Essa história é boa. Você conhece essa história? Conheço. Ele pega a chave do carro. E eu do lado dele. Eu fui, né? De curiosidade. Mas de olho aberto, fechava o olho no momento nenhum. Aí ele pega a chave do carro. Gente, o Fiat Uno. 94. Nosso Fiat Uno a álcool, criança. E o senhor era que ano? Não, aquele era gasolina. Aquele era gasolina? Aquele era gasolina. O álcool foi o 88. Eita! 1,94, ele pega a chave e levanta pra entregar. Eu lancei a mão no braço dele e falei assim, não, você não vai fazer. Você não vai fazer. A gente vai embora a pé. Eu não acredito que você vai fazer isso. Por favor, não. E nesse momento, em nenhum momento eu me posicionei com medo, nem imposição. Esse foi o único momento que até hoje eu me arrependo. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse falado nada, nem feito nada, o deserto poderia ter durado menos. Certeza que durou mais por minha culpa. Porque mas nesse culto aquele carro depois virou oferta de qualquer jeito. Virou, né? Virou. Olha aí o que Deus faz. Naquele dia ele não foi ofertado, Senhor. não, mas poucos, Amém. Depois ele alguns foi. 2, 3 Ai, meses você me depois curou ele virou agora, hein? oferta. Você não sabia, mas ó, brincadeira. Ele foi Mas, ofertado. gente, Esse foi um dos carros, né, que a gente ofertou. um dos carros que a gente ofertou. Aí depois eu acostumei. Esse negócio de levantar e dar carro é normal. Você entendeu o que ela falou? Presta atenção, eu não ofertei um carro para a obra de Deus com outro dentro da garagem, não. Eu ofertei o carro para andar a pé. Foi. Forte, né? Eu ofertei o carro para andar a pé. Não estou falando de uma época onde estava sobrando alguma coisa. Eu não entreguei para Deus uma sobra. Não entreguei uma pra vez, Deus né? um Várias resto. vezes. Se colocou na dependência de Deus. Exatamente. Né? Todas as vezes que eu ofertei o carro, eu ofertei para ficar a pé. Contávamos a moeda. Ofertava o carro e ficava a pé. Ofertava o carro passagem, e ficava a pé. Da van por muitas vezes nas flechinhas da flechinha. Não sei se hoje em dia ainda tem isso, né? Cai na flechinha do sofá, né? As moedinhas pra gente comprar não só o pão, mas principalmente pagar, porque Deus sempre nos colocou em igrejas distantes da nossa casa. Sim. A gente sempre frequentou igrejas distantes. Então, ele já foi a pé por várias vezes, com criança no colo e papapá. Então, foi longo e foi difícil atravessar, né, Denis? Sim. Hoje, não olho para uma história de sucesso, né, de ninguém que está aqui, nem fora daqui, achando que foi fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Alguém pode olhar para Marcela hoje, toda chique na igreja, né? Marcela toda imponente ali naquela... Ela é simples ao mesmo tempo, ela carrega uma sofisticação. É questão de postura, de uma mulher, né? que tem uma postura. Olha, eu sou fã dessa. Não é porque é minha amiga, não, mas eu sou fã dela. E, Marcela, você tem minha admiração, viu? Deus, sou muito generoso comigo. E Marcela, nunca tive problema em relação a isso. Em ofertar na igreja, qualquer momento, em ofertar, nunca tivemos esse problema. Ela sempre foi. Nunca pegou no teu braço, né? Nada. Ela sempre. Apesar que eu nunca. Deus nunca me levou a ainda fazer uma oferta que tem que ter desse coragem, peso. tem que ter coragem, né? Tem que ter
aquela certeza mesmo que Olha o Deus cenário, vai, Denis. né? A gente não tinha Sim, nada em casa. exatamente. Olha o cenário, olha o Sim, cenário. sim, Criança de colo, sim, bolsa, carrinho sim. e um Não, carro e um carro 94, uma Uno. É pra isso. ser doado. É nessa hora que muita gente que não conhece a nossa fé vai chamar de Vai chamar de fanatismo. fanatismo. Exatamente. E familiares Exatamente. também Familiares. chamaram, a verdade é essa, Ah, chamaram. aconteceu um fato ano passado, né, gente? O podcast é para abençoar a sua vida, não é para exaltar o homem. Até Não, porque não tem nada de a exaltar gente faz aqui. muito propósito, né, com Deus, e eu não nem, né, é eu e Deus e o apóstolo, que é o nosso pastor, a pastora, que tem que nos abençoar para poder essa oferta chegar a Deus. Eu comentei com o apóstolo depois que aconteceu. A gente, aqui na igreja, o apóstolo começou a comprar as cadeiras novas, aquelas cadeiras ali preta, que são as mais novas, né? Que cada cadeira daquela é cara, né? Deixar você fazer conta em casa depois. Então, o apóstolo falou assim. Aí, naquela questão de comprar, aí eu senti no coração de doar 30 cadeiras daquela. O senhor lembra, apóstolo? Lembro. 30 cadeiras daquela. Deu um valor, né? Considerável, uma oferta para a obra. Mas nunca fui para o altar falar isso, né? É uma coisa entre você e Deus, para abençoar a obra. Eu falo que aqui a Semana Amor é minha segunda casa, eu tenho um amor por esse ministério, tenho um amor por essa casa, que eu vibro por cada tijolinho que é colocado aqui. E eu tenho um prazer de falar isso, que eu faço parte dessa nova trajetória da igreja, Sim. né? Em todos os ambientes, graças a Deus, Deus me usa para poder abençoar de alguma forma. E eu tinha uma coisa, né, que eu tenho 16 anos de corretagem e eu nunca tinha vendido uma casa no condomínio Atenas. Condomínio Royal Boulevard sempre vendi, um pattern, um privilégio, todos os condomínios de Campos que você imaginar, eu já vendi um imóvel lá. Atenas não. Nunca. Fato curioso, aí conversando até com o Marcelo, eu falei, Marcelo, é engraçado, eu nunca vendi uma casa no Atenas, sempre bate na trave, eu nunca consegui fechar a negociação lá. Aí Deus tocou no meu coração em fazer essa oferta das cadeiras. O apóstolo pediu uma, né, por duas, doei 30, né, acabou do mais de 30, pelo valor que eu ofertei. Em menos de 30 dias, olha que eu não fiz isso barganhando, eu dei uma oferta que eu senti no coração em ofertar à igreja, né, essas cadeiras. Em menos de 30 dias, eu vendi uma casa no Atenas. Uau. E foi 10 vezes mais. O valor da comissão foi 10 vezes mais o valor que eu ofertei. Olha como Deus é poderoso. Incrível, né? E olha o poder da oferta, o poder de se lançar na obra de Deus, como que Deus... E a importância de entender a oportunidade que Deus Sim. está colocando diante de nós. Exatamente. Todas as ofertas Exatamente. que fiz, que faço, eu entendo como uma oportunidade que Deus coloca diante de mim. Exatamente. Deus quer fazer algo na minha vida, mas como Deus se move por princípios, o Deus que estabeleceu os princípios, ele não quebra os princípios que ele estabeleceu. Exatamente. Ele não quebra. Exatamente. Então, como ele se move pelos princípios que ele mesmo estabeleceu, o que ele coloca diante de nós é uma oportunidade. Exato. Porque para toda ação da nossa parte existe uma reação de Deus. Exato. Então Deus quer fazer, mas ele espera uma ação minha. Deuteronômio 28 vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizer o que ele manda, tem um Sim. tem uma condição. A condição é a minha atitude. Uau. Tirar a pedra é comigo, ressuscitar Lázaro é com Jesus. Né? Se fosse fácil, todo mundo já teria saído do teria deserto. Exatamente. E não existiria ninguém no deserto. Tem que ter coragem, gente. Sim. Se fosse fácil, não é fácil, mas é possível. Nós estamos dizendo aqui que é possível, né? Passar por esse processo e passar bem. Exatamente. Eu digo que a gente tem muita história aqui para contar, mas em todas as histórias foi tão leve, foi tão incrível, sabe? Foi tão profundo. Tiago vai falar o seguinte em Tiago capítulo 1. Olha, tende por grande gozo quando passardes por várias provações. Sim. Passar no deserto e ter alegria. Ter alegria? Mas Tiago vai dizer o porquê. Porque quando nós estamos passando pelo deserto, nós precisamos agradecer a Deus porque Deus está colocando diante de nós oportunidade. Primeiro, se eu estou passando pelo deserto, eu tenho a possibilidade de medir a minha fé. Que dizer que eu tenho fé quando tudo está bem é mole. Sim. Mas quando eu estou no deserto, eu estou tendo a possibilidade de olhar para dentro de mim e ver, peraí, eu realmente tenho fé?
Porque se eu descobrir que eu não tenho, então eu vou buscar essa fé. Exatamente. Uma outra situação é que eu tenho a oportunidade de entender que, por mais que o inimigo queira me destruir, Deus coloca uma linha chamada limite. Sim. Ele quer acabar comigo, ele quer acabar com a gente, mas ele não pode. E nisso eu vejo o cuidado de Deus. E o terceiro ponto, que é bom para mim quando eu estou passando pelo deserto, por isso que Tiago vai dizer, fiquem felizes quando forem provados, é que no final da provação sempre tem a aprovação. Exatamente. Então, no final do deserto, sempre vai ter uma terra prometida. Sim. Então, se Deus permitiu uma prova, é sinal de que tem algo novo, ainda não experimentado por mim, que está por vir. Mas Forte. é incrível que na terra prometida, irmão, tem muito trabalho. Tem Sim. trabalho. Tem. Eu vou te falar, você vai chegar na terra prometida, mas na terra prometida tu não vai ficar só, né, na água de Mas coco. é incrível debaixo como da a árvore. terra retribui o seu trabalho. Exatamente. Exatamente. Porque é terra Pode, fértil. terra Isso aí. Terra Isso fértil. aí. Então, a disposição e esforço está em tudo, Sim, Sim. sim. né? sim. Está em tudo. Não só para passar pelo deserto, Sim. né? Mas também para se manter nessa terra prometida. Exatamente. Né? Mas Sem o esforço a gente não que consegue. a gente faz no deserto é fundamental. Eu acho até como a senhora falou, de repente, se eu tivesse ofertado o carro, sairia até mais rápido do deserto. Né? O deserto, quando a gente entende que está no deserto e é a tratativa de Deus, a gente lá na frente vai entender e ver como Deus é generoso com a gente. Eu me recordo, quando a igreja adquiriu essa área aqui de terra, eu estava não estava nesse deserto na qual eu estava naquela transição de altos e baixos. E eu lembro que eu tinha uma parte de honorários a receber, que seria da igreja, né? Sim. Pela transação, da negociação. E eu fiz parceria com outro corretor, que de fato trabalhou, ele tinha que receber a parte dele, e eu virei tua aposta. A minha parte não precisa. Eu pensei assim, gente, como que eu vou receber da casa da onde eu me alimento? Sempre tive esse pensamento. Sim. Né? Eu vejo pessoas, é incrível, eu vejo pessoas que querem tirar benefício da igreja. Sim. O senhor sabe disso, né, Voz? Sim. Querem tirar benefício da igreja. O meu pensamento sempre foi o contrário. Acho que a igreja, a casa que me alimenta, eu não posso jamais pensar em tirar nada dela. Nós Pelo temos aqui a contrário. cuidar da casa, né? Exatamente. Eu falei, e na época eu estava precisando, né, Sim. do valor. Falei, aposta, a minha parte não. Pode pagar a parte do corretor e a minha eu estou ofertando para a casa de Deus. E isso é fé. Sim. Você está precisando daquilo, aquilo pode vir na tua mão e trazer um alívio, né? Mas melhor do que o alívio é a abundância futura verdade. que está por vir, né? Verdade. Então, assim, no deserto da gente, Deus trata, Deus cuida. Quando a gente começa a entender que aquilo é uma tratativa e que vai passar, nossa, o resultado... Denis, é bom viver na Terra Prometida, Denis? Ah, pelo amor de Deus, né, Poxa? Vamos demais. A Terra Prometida, É bom. os frutos da Terra Prometida são É bom poder saborosos. olhar para a família e ter a sensação de dever cumprido, Sim, né? sim, De poxa. estar dando conta, de Sim. estar oferecendo para eles o melhor. Sim. E Deus é tão maravilhoso que o deserto, ele parece que é 40 anos, né? 2 anos parece 40 anos. Mas quando Deus muda, vira a sua chave, tudo acontece assim, Sim. do nada. Do nada, eu saí de 5 anos atrás de um apartamento de 50 metros quadrados, a qual eu não conseguia pagar, para uma casa dentro de um condomínio, Sim. quitado, com recurso próprio, que Deus honrou, abençoou, né? De um carro que eu não conseguia vender nem pagar a parcela. Hoje eu tenho meu carro, para a honra e glória do Senhor. Marcela tem um carro dela, para a honra e glória do Senhor. Né? Então, peraí, Denis, vamos lá. Então, há 5 anos... Gente, eu estou falando de 5 anos, que 5 passa anos. assim, olha. Rápido. 5 anos atrás, a condição do Denis era morar em um apartamento de 50 metros quadrados com as prestações atrasadas e, como ele mesmo já falou aqui na mesa, condomínio atrasado. Sim. 16 mil de condomínio, tá? 16 mil de condomínio atrasado. E um carro com busca e apreensão. Sim. Vamos lá, presta atenção. Uau. Você tá entendendo isso aqui? Imagina a situação. Um apartamento, prestações atrasadas, 16 mil de dívida de condomínio e um carro com busca e apreensão.
a situação do Denis hoje. Ele acabou de declarar uma casa quitada dentro de um condomínio, um carro dele, que ele comprou um carro zero, um carro de luxo, zero, que ele comprou, e a esposa dele com o carro dela. Detalhe, tudo pago à vista, tá? Para honra e glória do Senhor. Né, o meu carro, graças a Deus, foi pago à vista. O carro da Marcela que eu presenteei, pago à vista. E isso, assim, sem peso algum. Deus faz, Deus transforma mesmo. Quando Ele põe a mão para transformar a sua vida, Ele põe a mão e transforma mesmo. E isso aí não tudo tem- na presença de Deus. Na presença de Deus. Com a casa toda na presença de A Deus. casa toda, com E uma de uma família forma abençoadíssima. contínua. Filhos abençoados. Sabe, depois você leia na sua casa, por favor, leia mesmo. Assim que terminar o podcast, leia o Salmo 128. Que aquilo ali é o resumo da prosperidade. Sabe? É o homem comer do fruto do seu trabalho, é ele estar feliz, é ter a esposa ao seu lado, é ter os filhos ao redor da sua mesa. O nome disso é prosperidade. Se não tiver a família junto, é só dinheiro. Mas quando você tem o amor, a felicidade, a saúde, a família ao lado, aí sim, o nome disso, isso sim, eu posso chamar de prosperidade. E é o que, graças ao nosso Deus, Denis tem experimentado hoje. Porque com certeza alguém pode, né? Até antes da gente estar falando aqui, tá falando sobre coisas Tá materiais. falando de dinheiro, tá falando de coisas materiais. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer a compra do supermercado. Se você não tiver dinheiro, muitas vezes você não conhece consegue Bíblia, nem né? ter um acesso digno à saúde na cidade. Se você não tiver o recurso financeiro, você não consegue ajudar quem precisa. Se você não tiver o recurso financeiro, você não consegue colocar os seus filhos em uma boa escola, você não consegue prestar um auxílio aos seus pais na velhice deles, porque certamente a aposentadoria deles não será suficiente. Então, se você acha que há problema no dinheiro, tem alguma coisa errada com o que te ensinaram sobre isso. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, na mão de quem tem um coração tomado pela presença de Deus, ele é um instrumento para gerar conforto para a sua família, alegria para dentro da sua casa. E não adianta, né, gente? A pessoa, mesmo sem o dinheiro, engraçado, eu vou falar uma coisa aqui que pode até gerar alguma polêmica, mas não é para gerar polêmica. Mas é uma verdade. Eu conheço pessoas desprovidas de prosperidade, de dinheiro, né? Na escassez, a palavra é essa, na escassez, mas tão soberbas. Sim. Tão soberbas, sim. sabe? Tão soberbas. Eu já conheci pessoas, né, de entortar o nariz para comer em algum lugar, para chegar em algum lugar, para falar sobre alguns assuntos, para conversar, e até mesmo preconceituosas, e até mesmo para falar de si. Sim. E eu encontro pessoas e conheço pessoas, né, que vivem na escassez, mas que não conseguem se moldar ao ponto de dizer assim, errei, perdão, sabe? E isso é uma soberba. Então, o problema é o dinheiro? Ou é a gente, independente de ter ou não? Exatamente. E um ponto-chave, eu acho que quando Deus começa a te moldar, a transformar, é você ter consciência de onde você veio, o que você é e o que você precisa ser. E quando eu comecei, a primeira coisa, quando Deus começou a me abençoar, foi pagar as minhas dívidas. Antes de tudo, pagar as minhas dívidas. Não deixar rastro, não deixar nada para trás. Muito importante. Primeira coisa primeira venda que eu fiz foi para colocar as coisas em ordem básica, né, do seu dia a dia. Segundo, eu falei, Marcelo, olha só, próxima venda agora, que Deus abençoar, a gente tem que pagar esse condomínio. Não aguento mais dever esse condomínio. Coisa boa não dever Era ninguém, 16 né? mil reais na época, eu lembro. Falo hoje, na época a gente fica com vergonha. Hoje é para honra e glória do Senhor. 16 mil reais. Fiz uma venda, fiz um acordo, paguei aquele condomínio, sabe aquele peso? Tira, né? Aquele peso que você sai, meu Deus, consegui pagar isso, uma coisa que te atormenta há mais de 5 anos, né? Você com aquilo ali, você conseguir pagar. E foi o que Deus fez com a viúva, né? A viúva, o profeta mandou ela
recolher, pegar as vasilhas, Sim, né, encher de exatamente. azeite, vai lá. Agora paga a sua dívida, Paga a sua e dívida. viver do resto. Anda de cabeça erguida. Né? Andar de Sai da cabeça vergonha, erguida. né? Sai dessa vergonha que te prende. Não precisar né? trocar de calçada quando um credor vier na sua Exatamente. direção. Exatamente. Faz o que o seu marido não fez, né? Exatamente. Que o marido dela não se Morreu, preocupou não se preocupou, com a dívida. deixou a dívida. Né? Ele era temente a Deus, né? Homem As pessoas, justo, eu vou a rasgar Bíblia o diz. verbo. Eu vou Ou rasgar seja, o verbo. espiritual legal, agora. Mas as pessoas precisam deixar de lado a espiritualidade falsa. Sim. Exatamente. Uma espiritualidade Deixou a mulher falsa, que na endividada. verdade é uma preguiça disfarçada. Sim. É uma preguiça, é uma inércia que eles tentam lançar, a cortina de fumaça da espiritualidade falsa. Mas dentro de casa sofre, padece e por muitas vezes tem até inveja de quem está prosperando. Esse não é o comportamento correto se você pretende sair do deserto. Tem jeito de sair do deserto. Nessa mesa hoje nós falamos muito sobre essa maneira de sair do deserto. E para a gente aprender a sair do deserto, a gente precisa aprender o que não fazer. Sim. Mais o que não fazer até do que o que fazer, né? Não murmurar, não reclamar, não culpar pessoas, não apontar o dedo para quem está embaixo ou para quem está em cima, mas abrir seu coração e os seus ouvidos para Deus. Entender que Deus está te moldando, te lapidando. Então, se renda na mão dele como o barro na mão do oleiro. Sim. Deixa ele trabalhar em você. Sabe, não seja resistente. Deixa de lado o orgulho, a vaidade, a soberba. Mas eu já estou quebrado. Será que está? Pode ser que você esteja quebrado, mas ressecado. O barro, para ele virar vaso, ele pode até estar quebrado, mas ele tem que estar maleável. Maleável. O oleiro não consegue fazer o vaso se o barro estiver ressecado. De repente você está quebrado, mas está duro, está rígido. Se coloque, não absorve nada. Se coloque nas mãos de Deus com seu coração quebrantado. Aprenda com Deus. E se tem uma das coisas que Deus usa como metodologia de ensino, Denis, é levantar pessoas como exemplo. Sim. Uma das maneiras de se ensinar é levantar um exemplo e dizer, é assim. Então, cuidado para você não estar atacando quem Deus levantou para ser a sua lição no deserto. Tá bom? Exatamente. Pode ser uma matéria que Deus colocou diante de você no deserto e você está tirando de 3 para baixo, porque está apontando o dedo, está criticando, está julgando. Nós queremos o bem da sua casa, o bem da sua família, nós queremos que você tenha paz, prosperidade, saúde e nunca se esqueça de se manter firme na presença de Deus, porque sem isso também nada teria sentido. Não é isso? É isso. A gente encerra, né? Como falava pra mim que ia ser mais ou menos 1 hora de podcast, eu falei assim, gente, é muito tempo. Mas quanto tempo já passou? Nada. 1 hora e meia? 2? 1h30. 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 Que bênção, Isso, que uma bênção. bênção. Assista uma uma, benção. 2, assista a primeira vez, depois assista de novo, Mande pra anotando, alguém, anotando, né? manda Sim, para alguém. sim. Curta aqui abaixo, ó, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha na sua rede aí de amizades, tem alguém que precisa ouvir o que você também acabou de ouvir. E olha, Amém. de novo, eu repito aqui o que disse no primeiro episódio, foi para o seu bem. Só que a gente não pode negar o que está escrito. É palavra fiada o nome do podcast. Não é conversa fiada. É palavra afiada. Entendeu? Exatamente. Para surtir efeito. Nós queremos que você seja muito abençoado. Denis, gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus continue te usando, te abençoando. Eu sei que dentro da sua profissão você trabalha diretamente com realização de sonhos. Sim, sim. Né? Sim. Você não intermedia um negócio. Você trabalha com sonho, porque é o lugar onde a família vai estar, onde os filhos vão nascer, vão crescer, quem sabe até netos virão. Exatamente. Então você lida diretamente com o sonho das pessoas. Tem muita gente, por exemplo, que está nos assistindo agora que tem um sonho, Sim. né? O sonho de comprar a casa própria. E quem sabe Denis não vai ser um instrumento das mãos de Deus para que você de casa realize o seu sonho. Olha, é o número 1 de Campos e região na venda de imóveis de luxo aqui.
Deus abençoe, viu? Mulher, não esquece, oração e equilíbrio nesse deserto que tudo vai passar. Amém? Um abraço para vocês e até o próximo.